Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui a live de pré-lançamento do livro Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030. Meu nome é Sérgio Ler, sou jornalista colaborador na condução dessa tarde aqui, onde nós vamos trazer autoras do livro Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030. Vamos trazer algumas autoras, essa é a segunda transmissão que nós fazemos, em outras transmissões anteriores já tivemos outras participantes, outras autoras, né? Temos também convidadas especiais que vão trazer aqui seus relatos dentro dos poderes públicos, dentro das práticas de sustentabilidade, engajamento dos seus poderes públicos, que são casos exemplares. Você que está nos assistindo, internauta, seja também muito bem-vindo, são também participantes aqui da live, na medida do possível. Nós vamos colocar aqui na tela a interação, como da Elizabeth, como também do Mário Augusto. Muito obrigado aqui, façam a interação à vontade, são muito bem-vindos, né? Como eu gosto de falar, a gente usa recursos de TV, mas é internet, então não são só apenas nós que estamos aqui no estúdio virtual, mas vocês também que estão assistindo. Com esse tema fundamental, né, a crise da saúde pública nos mostrou o quanto o mundo está conectado, em todas as questões, tanto na questão de saúde, na questão ambiental, na questão do desenvolvimento econômico. Ninguém está sozinho, então essa é uma pauta do momento e com um grande senso de oportunidade, porque talvez o mundo, as pessoas entendam melhor a relevância dela nesse momento, dessa pauta. Vamos apresentar aqui as três coordenadoras do livro, colocando aqui na tela, junto comigo inicialmente, a Ana Cristina Moraes Varpechovski, ela que é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos colocar também aqui na tela a Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho, ela que é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, mestre em Administração Pública pelo IDP e UNB, trazendo outra coordenadora aqui desse livro, que é a Sabrina Nunes Iochen, ela que é conselheira substituta também lá do Tribunal de Contas de Santa Catarina, pós-doutoranda em Direito pela USP. São as coordenadoras que estão aqui conosco. Vou também colocar na tela nossas convidadas, ainda sem direito à voz, mas que daqui a pouquinho vão estar aqui contando os seus casos, né, os seus cases nos poderes públicos que estão presentes. Primeiro aqui a Elana Tronca, muito obrigado por ter vindo. A Elana, que depois eu vou apresentar um pouco melhor, ela que é diretora do Senado Federal. Também aqui conosco a Kathleen Scartesini, a Kathleen, que é assessora-chefe da gestão socioambiental lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e trazendo também mais aqui, nessa rodada inicial, a Geisa Rocha, ela que é secretária-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, lá na LERJ, né? Então, muito obrigado a participação de todas aqui. A gente vamos dar andamento para tentar cumprir nosso horário. Lembrando a participação dos nossos internautas, da Rita, da Tereza Vilac, da Ruth Petersen também. Muito obrigado a todos. Continuem escrevendo aqui. Na medida do possível, estarei colocando aqui na nossa transmissão. Agora vamos passar a palavra justamente para Ana Varpechovski, outra coordenadora também. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a Heloísa, Sabrina, minhas co-coordenadoras deste livro, em que nós tivemos um êxito muito grande ao conseguir formar uma rede de autoras de todo o Brasil. Nós temos 46 autoras das 5 regiões do Brasil, mais 2 autoras internacionais e um autor internacional, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2018, Dr. Denis Mukwege. Nós temos essa grande satisfação também de contar no prefácio com a senadora Mara Gabrilli e no pós-fácio com a Luísa Helena Trajano. Então, o objetivo principal deste livro é a interação do setor público com o setor privado, trazer a interação das organizações da sociedade civil e da academia também. Então, para mim é uma grande satisfação estar neste painel com as convidadas especiais, Ilana, Kathleen e Geisa, e gostaria muito de aprender com vocês, com as práticas que vocês podem trazer do legislativo e do judiciário, do setor público, e que podem ser também
replicadas no setor privado. O grande objetivo da Agenda 2030 da ONU é a formação de 3 pilares: o ambiental, o social e a governança. No primeiro evento do dia 5 de junho de 2021, nós tivemos de maior relevância, os assuntos tratados foram nos 2 pilares do ambiental e da governança. E hoje nós teremos autoras no segundo bloco falando sobre o social, trazendo a fome, a pobreza, a educação, a saúde, a redução de desigualdades e a igualdade de gênero. Então nós temos uma agenda muito grande e metas muito grandes a serem cumpridas, não só aqui no Brasil, como em outros países também, porque essa Agenda 2030 da ONU é uma agenda global que atinge todos, porque todos nós estamos interligados e todos nós fazemos parte do mesmo meio ambiente. E por isso é uma responsabilidade de todos nós. Nós não estamos sozinhos, como o Sérgio disse no início, e por isso nós precisamos evidenciar as questões sociais que tanto nos incomodam, que tanto são invisíveis, e de torná-las visíveis, para que possamos ter um mundo melhor, não para as futuras gerações, mas para as presentes gerações. Então, muito obrigada, Sérgio, agradeço às coordenadoras, minha gratidão profunda pelo trabalho feito neste assim como a todas as autoras e a todos os que foram envolvidos na execução desta obra. Muito obrigada a todos. Estamos aqui fazendo a live de pré-lançamento do livro Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030, colocando aqui a capa do livro para vocês darem uma olhadinha, muito bonita, né? Bem colorida, moderna, contemporânea, e então em breve aí vocês vão poder adquirir. Dando agora a sequência, vamos colocar aqui na nossa telinha a Geisa Rocha, a Geisa que vai apresentar o terceiro relato desses trabalhos feitos dentro de poderes públicos, que trazem também os ODS no seu escopo. A Geisa, que é secretária-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, lá na Alerj, especializada em liderança e gestão pública pelo Instituto Superior de Educação de São Paulo, em parceria com o CLP, pós-graduada em comunicação para o mercado pela ESPM, graduada em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e ela coordena o trabalho de 8 câmaras setoriais que se reúnem para desenvolver propostas para o Poder Legislativo focadas no desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Rio de Janeiro. Coordena a agenda ambiental da Alerj e apresenta o programa Rio em Foco na TV Alerj e a âncora do podcast Mulheres Sustentáveis. Olha, Geisa, já perdi o fôlego aqui das atividades, né? Mas está bem dentro dessa linha hoje, multiofício, multiocupacional, né? Mas sempre com uma, digamos assim, um tronco, né? Essa árvore tem um tronco, que é o desenvolvimento sustentável em todas as suas atividades. Obrigado aqui por ter aceito o nosso convite e deixo a plateia com você para fazer o teu relato, Geisa. Sérgio, muito obrigada por esse convite, junto com a Heloísa Helena, também agradeço e fico muito feliz de participar desse evento, desse encontro de pré-lançamento, porque essa publicação, ela é quase um resumo assim, do que a gente pode fazer na prática, no dia a dia, a partir das políticas públicas. E vir depois da Kathleen e da Ilana me enche de responsabilidade, porque pela potência e pela força, né, da ação que elas empreendem no seu dia a dia e nas atividades em que elas desenvolvem. Elas já falaram aqui da questão da coragem, mas também elas são mulheres que pavimentam o caminho, que ousaram no que fizeram, no que estão fazendo, mas ajudam também a consolidar essa ousadia na medida que podem trazer bons resultados a partir do que elas fizeram e compartilhar em todos os encontros que a gente é capaz de organizar. Eu participo com muito orgulho também da Rede Legislativo Sustentável, né? A Assembleia Legislativa foi uma das primeiras assembleias do país a aderir a essa rede, formada pelo Senado, Câmara Federal e TCU, muito nesse intuito de beber na fonte, né, e falar um pouco dessa questão das redes, da importância da gente tecer essas redes e garantir que a sustentabilidade aconteça no dia a dia, que a gente consiga ver a mudança a partir do nosso papel como gestor público,
como titular aí de uma diretoria, ou dentro da ação que a gente pode empreender no dia a dia nas nossas instituições. Uma das coisas interessantes, né, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico, né, da Assembleia Legislativa, é uma diretoria da Casa, criada há 18 anos por resolução, e eu tenho o prazer de coordenar os trabalhos dessas 8 câmaras setoriais há 12 anos. E uma das coisas interessantes é que o ODS já previu o papel do fórum, que é justamente o de parcerias e meios de implementação. A gente está lá registrado no ODS 17, que eu reputo um dos mais importantes, porque sem que a gente estabeleça pontes e possa co-criar soluções para resolver os problemas elencados, né, e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente não caminha. É impossível fazer tudo e dar conta nessa que é a década da ação, sem olhar para o vizinho e sem esticar a mão, entendendo o que cada um pode fazer a partir do seu papel, do seu trabalho, mas também levando à frente os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nesses relatos que a gente compartilha nos eventos, nos encontros, também é possível entender que, assim, temos aliados, né? Podemos nos aliar a pessoas, podemos nos aliar a instituições e, principalmente, a gente pode, a partir do exemplo do vizinho, desenhar melhor, aperfeiçoar o fazer constante e permanente, tendo como possibilidade, assim, e em curto alcance, no alcance da mão, né, do telefone, do WhatsApp, do contato que a gente consegue fazer, ainda que virtualmente, por conta da pandemia nos dias de hoje, com a possibilidade de perguntar como é que foi, o que aconteceu, quais foram as dificuldades, porque as dificuldades já vencidas às vezes são as que a gente está encontrando como barreiras, e a partir dos relatos a gente percebe que elas podem ser transpostas. Os próprios exemplos positivos, eles ajudam a gente a quebrar objeções que acontecem no dia a dia e que a gente percebe pelo próprio desconhecimento de que é possível e que as pessoas podem, sim, fazer, inovar, fazer diferente, não se contentar com o que está posto, mas entender que o que está posto é apenas assim, a base de onde a gente pode construir. Na Assembleia Legislativa, né, o Fórum de Desenvolvimento ele reúne 60 instituições da sociedade civil organizada e universidades, e são membros indicados por essas instituições que participam do dia a dia das discussões das 8 câmaras setoriais. O que a gente avança com isso e o papel que isso tem, que essa junção de setores muito diferentes, de pessoas que não necessariamente conhecem o trabalho do legislativo com profundidade ou sabem qual é a dinâmica imposta dentro do poder, nos ajuda também a colher informações e a saber aonde a gente está tendo avanço e aonde é possível, a partir das legislações, impulsionar transformações. Então, assim, a partir do fórum, eu fui aprendendo, né, conseguindo reconhecer outros parceiros que estão fora do legislativo, acho que ajudam muito a gente também a enriquecer esse arsenal de bons exemplos que a gente tem na sustentabilidade, né, e entender que esses exemplos, esses cases, essas informações, essas conquistas também podem ser absorvidas pela própria gestão pública e servir como base para a gente poder avançar ainda mais. Então, para mim, é uma felicidade poder também estar aqui conectada com tantas mulheres que, através dos seus relatos nesse livro, estão contando um pouco do que está acontecendo, né, de como a gente pode vencer em cada um dos ODSs, que complexidades a gente enfrenta. Eu estou super curiosa para ler cada capítulo, mas também feliz de poder participar aqui com vocês, falar da importância também da comunicação nesse processo, quer dizer, é importante que a gente registre em todos os meios e possa trabalhar como, por exemplo, nessa iniciativa desse evento, né, falar com mais pessoas, espalhar a informação de que sim, cada um dentro do lugar que ocupa hoje é capaz de impulsionar transformações, é capaz de fazer um pouquinho mais
desde que a gente consiga absorver desde que a gente consiga ter a ousadia de não se contentar com o que está posto. Na Assembleia Legislativa, né, a agenda ambiental ela é tocada por uma comissão e a gente tem conseguido grandes conquistas a partir do trabalho conjunto dos diversos departamentos. E uma das coisas que a gente tem feito, né, que eu sempre conto nos encontros, é da possibilidade de registrar cada um desses avanços. A gente precisa também escrever esses passos que foram dados para que quem está chegando, quem está se inserindo e está, enfim, colocando o pé pela primeira vez no legislativo, possa saber o que veio antes, quais foram as dificuldades já enfrentadas e as conquistas já reunidas. Então, a gente tem uma agenda ambiental escrita, né, e em que a gente relata lá todos os eventos, avanços, resoluções que mudaram formas de se fazer as coisas dentro da Assembleia Legislativa, para que a gente não perca nunca de vista que esse passo, né, em direção à sustentabilidade, ele é diário, ele muitas vezes tem alguns reveses, mas na maior parte do tempo, se você consegue conquistar as diferentes personas que estão ali no poder público junto com você, né, umas mais que aderem mais rapidamente a inovações que a sustentabilidade pode trazer, mas outras mais reticentes, que precisam de mais dados e informações sobre o que a gente está fazendo e o que é possível conquistar para dar um passo e seguir com você naquela jornada, a gente vai conseguindo aí conquistar novos espaços, novos caminhos. E beber na rede, beber dessa fonte, né, que é justamente as ações que já foram empreendidas pelos demais, por quem está perto da gente, isso é muito importante. O que a gente faz no dia a dia, né, trabalho incansável a partir do fórum, é justamente mapear quem está fazendo aonde e como que a pessoa está fazendo, ou aquele departamento está conseguindo vencer, como é que aquilo pode ajudar no nosso dia a dia. Essa leitura rápida, dinâmica, ela é de fundamental importância, né? E para que a gente possa chegar, para que a gente possa ir além. Eu também participei durante um período assim, muito importante que me ajudou a entender, né, que a gente não está falando de uma corrente em que a força da corrente é a força de cada duelo mais fraco. A gente está falando de rede porque, na medida em que uma parte da rede se desmancha, a gente rapidamente pode se reequilibrar no restante, e nesses nós que são feitos a partir do momento em que a gente se conecta aos demais. Eu acho que esse é o espírito do ODS 17, acho que esse é o espírito que a gente se espelha no Fórum de Desenvolvimento, dentro da Assembleia Legislativa e dentro da Comissão Ambiental da Casa, justamente para entender que a gente precisa das pessoas e das instituições irmanadas, caminhando juntas e avançando, né, numa direção que possa dar velocidade também às mudanças que precisam ser feitas. A gente, no período da pandemia, observou a profundidade, né, das mudanças e da digitalização, como isso entrou assim, profundamente dentro do serviço público, acelerando processos que a gente via que eram necessários, mas que estavam demorando a chegar. E eu acho que agora o grande exercício é ver de tudo isso, né, na retomada, quando a gente puder finalmente estar sem máscaras em grupos, em eventos abertos, em contato de novo com as pessoas, o que a gente vai poder absorver dessas transformações que foram feitas para que a gente continuasse caminhando na velocidade que deu, e as experiências que a gente conseguiu colher nesse período, né, das economias que foram feitas também, a partir do momento que a gente entendeu outras formas de trabalhar e de atuar e de produzir dentro do serviço público, como é que isso vai ficar para a posteridade, como é que a gente vai poder escrever essa história a partir desse novo patamar. Então, para mim, é sempre uma felicidade estar aqui compartilhando com vocês. Quero deixar também um convite às mulheres autoras desse livro, né, para visitarem o podcast Mulheres Sustentáveis. Esse projeto nasceu durante a pandemia, é um projeto
pessoal meu, mas que eu trabalho com muito carinho nele, recolhendo entrevistas com mulheres que participam, que lideram processos de transformação e mudança voltados à sustentabilidade nas suas instituições. A partir desses relatos, eu quero assim, poder também contribuir para inspirar outras mulheres e homens, porque eu acho que todos precisam estar juntos nessa grande roda da transformação que a gente precisa imprimir para o futuro, né? Garantindo aí uma melhor qualidade de vida para as próximas gerações. Geisa, muito obrigado. Destacar que esse tema dos objetivos sustentáveis é um tema bem transversal, né? Que ele acaba invadindo depende do ecossistema, depende de conseguir reunir e convergir várias áreas, mas fundamentalmente para ele se expandir e contaminar positivamente o engajamento da sociedade, ele também precisa de pessoas transversais. Ele precisa de pessoas que dialoguem com várias áreas e tenham essa movimentação. Pessoas que sejam elo, como a própria conselheira Heloísa colocou aqui no chat, como você né? Um elo que liga várias cadeias, aí no Rio de Janeiro, vários fóruns, nacionalmente também, pessoas que ativam vários grupos sociais, vários segmentos e várias ocupações profissionais e vários setores econômicos, né? Então, esse tipo de atuação é fundamental para colar, para dar uma liga no processo como um todo e conseguir convergir. Obrigado pela participação, Geisa. Obrigada.